A contaminação de água subterrânea funciona assim. Imagina uma esponja. Tá. A esponja que você usa na cozinha. Se você coloca uma gota de óleo ou um punhado de óleo nessa esponja, ele fica impregnado e mesmo que você espreme, esse óleo não sai com facilidade, ele entra nos poros da esponja. Uhum. Agora você imagina essa mesma quantidade de óleo, que pode ser uma gota, e você coloca isso daí no solo. Primeiro que você não consegue espremer o solo. Segundo que isso daí fica lá por um tempo, já é difícil e demora anos ou décadas para você conseguir contaminar numa quantidade suficiente para gerar um caso de fato problemático de contaminação. Uhum. Para tirar, você demora o mesmo tempo ou muito mais. Porque isso vai depender do comportamento desse contaminante no meio, o tempo que ele vai migrar para a água subterrânea, porque nem tudo vai para a água subterrânea, parte não é solúvel, parte fica no solo. Então a gente tem um problema de gestão de longo prazo. Então, cuidar de áreas contaminadas, hoje, é um grande problema. A gente tem em São Paulo o último registro de mais ou menos 6.500 áreas contaminadas cadastradas, entre elas as que foram diagnosticadas e remediadas. Não dá para saber quantas áreas a gente tem de fato, mas a estimativa entre os especialistas é que a gente tem 30, 40 mil áreas. Cara, dá pra perceber, tipo assim, eu acho que aqui tá contaminado, não, né? Não dá pra perceber. Não dá pra perceber. Chama o cara, chama o geólogo lá que tá contaminado. Não dá pra perceber. A gente pode estar em cima de uma área contaminada sem saber. Entendi. E isso gera problema. Pode gerar problema do contato, pode gerar problema do consumo da própria água, contato com o próprio solo, contato com a água, se você está extraindo a água. O contato o problema do consumo da água, e mesmo alguns compostos são voláteis, então eles podem gerar problema respiratório, atmosférico e por aí vai. E o tempo que ele pode ficar na terra lá e trazendo malefícios pode ser anos e anos. Pode ser... Para sempre. Pode ser, dependendo do composto, para sempre. Dependendo do composto, para sempre. Ou para sempre é muito tempo, né? Para sempre é muito. Mas por muitos e muitos anos. Flávio. A gente tem casos de contaminação. É engraçado isso. Talvez o caso mais emblemático, o primeiro caso emblemático tenha acontecido nos Estados Unidos, que foi conhecido por Love Canal. Na verdade, Love era o nome não lembro o primeiro nome dele, mas era o nome de um empresário, enfim, de um visionário que tentou fazer um canal de transposição nas cataratas do Niágara. Ele queria criar um desnível para fazer uma área industrial e gerar energia nesse canal. Tá. Esse negócio, isso foi no final faz uma Itaipu artificial. Isso foi no final do século XIX. O negócio não deu certo. Aí o Estado vendeu essa área para uma indústria química e ele usou esse canal, essa vala que ele construiu para disposição de rejeitos. Isso aí foi enterrado, esqueceu-se. Os resíduos foram esquecidos. Isso aí virou um bairro com escola e na década de 70 algumas crianças começaram a ter mal-estar, desenvolver doença, câncer, etc, etc, Caramba. etc. E isso no final dos anos 70, início dos anos 80, gerou hoje o que é conhecido nos Estados Unidos como superfundo, que é um fundo estadual, federal, destinado à identificação e remediação de áreas contaminadas. Essa área que foi contaminada na década de 50, 40, 50 do século passado, ainda é monitorada. Caramba. Essa área teve, acho que 19, 20 mil toneladas de resíduos enterrados. Nós temos áreas do Brasil com 300 mil toneladas enterradas. Muito mais. No interior de São Paulo, em Santo Antônio de Posse, um caso famoso, público, que é o Aterro Mantovani. Em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, a gente tem um caso famoso eu acho que esse caso tem 400 mil toneladas de resíduos espalhados de chumbo e cádmio. Em Santo Amaro da Purificação tem gente morando lá. Cidade dos Meninos, no Rio de Janeiro. A gente tem o que está aparecendo direto, contaminação por mercúrio na região do Amazonas. A contaminação também tem suas peculiaridades regionais, porque depende do desenvolvimento industrial, da atividade que é feita no local. Enfim, nós temos casos importantes e casos menores também. E esse é um dos problemas que também precisa ser colocado na lista. Porque envolve não só a questão da gestão de área contaminada, mas a ocupação territorial,
a forma com que você lida com a expansão urbana. Né? A gente não está nem falando da contaminação por defensivos agrícolas em áreas rurais, que contamina também. Então, enfim, é outro problema que precisa ser distribuído nessa lista de prioridades, porque afeta a saúde, afeta a qualidade, afeta a gestão de recursos hídricos e tudo mais, entendeu? Curiosidade, essas crianças e pessoas que começaram a ficar doentes lá nos Estados Unidos era por água, essencialmente ou não? Por água e por contato também, porque isso daí era uma área de disposição de resíduos, de novo, eram compostos voláteis, então a inalação dos compostos... eu não tenho a informação direta dos estudos específicos da toxicologia, mas, de novo, esses compostos, eles podem, por contato físico, por ingestão ou por inalação, eles podem causar alguns tipos de doenças, dependendo do composto. Tá. E esses casos no Brasil, com essas milhares de toneladas aí, são todos resquícios de indústria, esse tipo de coisa, em sua maioria? Alguns casos sim, outros não. Nesse que eu falei do interior de São Paulo, foi, na verdade, um aterro, que era um aterro oficial. Essa é outra coisa importante também. A gente fica tentando caçar as bruxas, né? Sim. Quem que fez isso? Quem que fez isso? Por que você fez? Etc, etc. E aí a gente volta para a história da bondade do ser humano. Eu tendo a não acreditar que a maior parte das pessoas gera esse tipo de situação, ou causa esse tipo de situação, propositalmente falando, né? Enfim, não acredito dessa forma. Esse aterro do interior de São Paulo era um aterro autorizado pelo órgão ambiental. Então o resíduo era disposto lá com autorização. Era uma outra forma de encarar as coisas. Né? Esse aterro parou de receber resíduos, se eu não me engano, no início da década de 80, 300 e tantas mil toneladas de resíduos, de várias empresas, dezenas de empresas que enviavam para esse aterro e faziam a disposição. Como é que isso foi descoberto? Na verdade, isso daí migrou para a água subterrânea e contaminou poços de sitiantes próximos, que desenvolveram câncer, que tiveram problemas de saúde. E até hoje, isso da década de 80, até hoje, esse caso está em processo de remediação, de tratamento. Os resíduos estão lá, permanecem lá, até porque tirá-los de lá para colocar em outro lugar, enfim, você tira do mar, aí é um problema muito maior. O problema de gestão é muito mais complicado. Mas é esse ponto. Você demora muito tempo para contaminar e um tempo equivalente ou maior para remediar, porque a gente usa o termo de revitalização de áreas contaminadas, que é um assunto muito... que está crescendo bastante. É um assunto muito recente, né? Quando a gente fala desse tipo de assunto, de novo, os Estados Unidos, esse caso começou no final da década de 80. Minto, no início da década de 80. É um caso de 40, 50 anos. Do ponto de vista científico, ou do ponto de vista geológico, ou mesmo químico, é irrelevante.